Imagine que você tivesse apenas R$100 para construir uma carteira de ações. Sem realizar novos aportes, o único fator que fizesse seu dinheiro crescer ao longo do tempo fosse a valorização desses ativos e o reinvestimento dos dividendos gerados pelas próprias empresas que você comprou. Após 20 anos, como você imagina que estaria essa carteira? Bom, foi exatamente isso que fizeram ao criar o índice Ibovespa no ano de 1968. Mesmo que você não conheça esse índice a fundo, nem saiba como ele é calculado, é quase impossível que você nunca tenha ouvido falar dele. O Ibovespa, o maior indicador de desempenho médio das cotações das ações da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores de São Paulo atingiu hoje o maior nível da história. A Bolsa de Valores fechou a sexta-feira com mais um recorde histórico. Mas por que ele foi criado? Como ele foi criado? Por que ele é tão importante a ponto de ser noticiado no horário nobre da TV? A resposta para essas perguntas você vai descobrir nesse vídeo, junto com a história pouco conhecida por trás do principal índice da nossa Bolsa de Valores. A história por trás do Ibovespa. Alguns anos atrás, o cenário de negociações nas bolsas de valores era bem diferente do que é visto hoje. Sem muitos recursos tecnológicos, a compra e venda dos ativos era literalmente fechadas no grito. Todos os corretores se reuniam em torno de um balcão e davam suas ordens de compra e venda. E o diretor do pregão lia os nomes das empresas em ordem alfabética, e os operadores tinham um tempo pré-determinado para negociar os papéis delas. Sem painéis eletrônicos para divulgar as cotações, os valores dos negócios eram apresentados em uma lousa enorme e anotados com X. E os comprovantes de cada transação, chamados de boletos, eram repassados à divisão técnica da bolsa e só no final da tarde era divulgado um boletim, o BDI, com as cotações de cada ação e a movimentação dela no dia. Contudo, esse monte de informação solta pouco dizia sobre o panorama geral da bolsa no Brasil. O quanto essas movimentações se correlacionavam entre si, o quanto fatores políticos e macroeconômicos refletiam no preço dessas empresas e em quais segmentos essas movimentações eram mais intensas. Perguntas como essas precisavam de um instrumento que lhes trouxesse respostas. E com essa necessidade em mãos, era hora de inovar. Foi então que em 1967 criaram o Ibovespa, em meio à necessidade do mercado de ter instrumentos mais técnicos para avaliação dos mercados. Curiosidade, Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, começou a operar na Bolsa de Valores um ano após a criação do índice Ibovespa em 1968. O homem tem história. E dinheiro também, né? A ideia do índice era funcionar como uma espécie de carteira de ações com seu principal objetivo de refletir o desempenho das ações das empresas mais negociadas e mais representativas da bolsa. Quando você ouve dizer que o Ibovespa ou a bolsa no Brasil subiu, isso significa que a maior parte das ações que o compõem se valorizaram naquele determinado período. O Ibovespa fechou acima dos 106 mil pontos pela primeira vez. Olha só, a alta de hoje foi de 1,23%. Agora, se a notícia não é tão boa e fala sobre a queda do Ibov, indica que algumas das ações mais importantes do nosso mercado caíram naquele momento. E essas oscilações não são apenas números num papel. Elas refletem de maneira bastante ampla o estado da economia do país. Com isso, podemos entender se estamos numa fase positiva ou se o momento econômico é desafiador. Então o índice na prática era como se alguém decidisse comprar os papéis das empresas mais negociadas, colocasse eles todos dentro de uma carteira e olhasse dia após dia se o valor pago pelas ações diminuiu ou aumentou. Quando foi criado, a ideia foi que todas as ações que constassem nessa tal carteira teórica do Ibovespa valeriam o equivalente a 100 cruzeiros novos, a moeda da época convertida em 100 pontos. Sem realizar novos aportes, e o único fator que fizesse o índice crescer fosse a valorização desses ativos e o reinvestimento dos dividendos gerados pelas ações das próprias empresas que o compõem, tratando-se de um índice de retorno total. Sobretudo, como dito, esses 100 cruzeiros a partir daí deixariam de ser medidos em moedas e seriam convertidos em pontos, o equivalente a 100 pontos. E existem algumas explicações de o porquê disso. Alguns dizem que, por conta do inconsistente cenário de planos monetários do Brasil, essa seria uma forma de proteger a carteira de futuras novas alterações no padrão monetário brasileiro. Alterações essas que inclusive aconteceram 6 vezes após a criação do índice. Além disso, a unidade de medida em pontos seria algo mais fácil de ser interpretado de qualquer lugar do mundo, independente da moeda usada. Hoje é como se cada ponto fosse equivalente a R$1. Em outras palavras, se o índice está em 100 mil pontos, representa um portfólio com seu valor de 100 mil reais. Ou seja, esse seria o preço exato da carteira teórica das ações que o compõem. Não temos o registro oficial dos ativos que compuseram a primeira carteira do Ibovespa. Porém, alguns economistas que fizeram parte da criação do índice nos contam que 17 ações formavam a primeira carteira do índice. Dentre as pioneiras, podemos citar as mais conhecidas: Alpargatas, Banco do Estado de São Paulo, conhecido e finado Banespa, Banco Itaú, Duratex, Lojas Americanas, Fábricas de Brinquedos Estrelas, Companhia Melhoramentos de Papéis e a Vale do Rio Doce. Alguns critérios foram criados para determinar quais empresas iriam compor a carteira do índice.
Dentre esses critérios, o principal é que a empresa precisaria fazer parte de pelo menos 85% do volume das negociações diárias em bolsa. Com isso, essa carteira passaria por reavaliação a cada 4 meses para analisar se os ativos que ali compunham seguiam atendendo a esses critérios. Caso deixassem de atender, seriam substituídas por outros que passaram a atender ou simplesmente seriam excluídas do índice. Por conta disso, ao longo desses mais de 50 anos, algumas movimentações foram realizadas. Alguns ativos inseridos, outros retirados. Contudo, algumas ações lá da primeira carteira teórica ainda fazem parte do índice até os dias de hoje, como as ações da Ambev, que na época se chamava Antártica, do Banco Itaú, da Companhia Vale do Rio Doce, que depois de privatizada passou a se chamar Vale, e até Lojas Americanas, que compôs a carteira do índice até janeiro desse ano, quando deixou de atender os critérios e foi retirado. O Ibovespa é uma espécie de termômetro que nos permite entender como anda o mercado de ações no Brasil. Com ele podemos entender se o país está numa fase positiva ou se o momento é mais desafiador. E o mais importante é compreender que por conta de vários fatores a bolsa de valores varia bastante. Daí o termo renda variável. Um ataque terrorista, uma greve generalizada, um escândalo de corrupção ou até mesmo as eleições interferem na bolsa. Sobretudo, é preciso compreender também que o ambiente de negociações no mercado financeiro é composto por pessoas. E por isso, não são esses fatos isolados que causam grandes oscilações, mas sim a forma como os investidores interpretam esses fatos, com base em suas projeções, convicções e expectativas. Uma grande empresa envolvida em um escândalo de corrupção pode perder muitos investidores devido a perdas de credibilidade e puxar o mercado para baixo. O receio dos investidores estrangeiros em relação a determinado candidato à presidência pode fazer o mercado de ações no Brasil perder investimento externo e também puxar o mercado para baixo. Essa fuga ou atração de dinheiro é o que na maior parte do tempo faz a bolsa de valores subir ou cair. Quando falamos de bolsa, falamos de empresas, de economia, de política, de diversos fatores que impactam a nossa vida. E por isso, na minha opinião, é de grande importância entender sobre como ela funciona, por que se movimenta e como é medido seu desempenho através dos vários índices, incluindo o principal, o Ibovespa. E bom, agora que você já conhece a história e a importância dessa que é uma das ferramentas mais importantes do nosso mercado financeiro, considere se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Aqui ao lado eu vou deixar mais 2 vídeos sobre investimentos e mercado financeiro que vale a pena você assistir. Eu me chamo Éder, um grande abraço, até a próxima e bons investimentos.